Olá, amigo. Olá, amiga. Hoje é um dia muito especial para o jornalismo do Estado do Rio de Janeiro. Nos reunimos, profissionais de comunicação, especialistas, para levar a você informação de qualidade a respeito de assuntos, de temas políticos, sociais e econômicos daquilo que acontece no Estado do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos iniciar com uma entrevista muito importante que fala de um tema econômico, de uma pauta importante, o gás natural para o desenvolvimento econômico do Estado. Esse gás que hoje é conhecido quase que de todo o mundo por conta da guerra na Ucrânia, onde aprendemos a ver a falta que ele faz e as possibilidades energéticas que ele traduz para a economia mundial, afetando a todos nós. O nosso convidado especial desse primeiro programa, Ponto e Vírgula, é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, o nosso profissional de comunicação que está aqui também conosco é o jornalista Daniel Galvão. Temos também um convidado especial, especialista em petróleo, que é o Mauro Destre, e um empresário que também já foi secretário da pasta de Desenvolvimento Econômico do município de Macaé, que está aqui conosco, Francisco Navega. Portanto, hoje o nosso entrevistado é Rodrigo Viana, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Prazer enorme, Rodrigo, tê-lo aqui nesse programa inaugural. Você que está tendo a oportunidade de dar a todos nós a oportunidade de levar informação não só ao município do qual você é secretário, mas também de todo o estado do Rio de Janeiro, neste tema que nós vamos iniciar agora um bate-papo e conversar para que aqueles que nos assistem saibam um pouco mais da importância do gás natural aqui de Macaé para o estado do Rio de Janeiro e, quiçá, para todo o nosso país. Muito boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que estão aqui no grupo. Daniel Galvão, esse brilhante jornalista. Mauro Destre, para mim, um dos maiores especialistas aí do óleo e gás. E Navega, que é sempre uma inspiração, é um empresário entusiasmado com a organização e desenvolvimento econômico dessa cidade há muito tempo. Bem, nós não temos aqui a presença de um colaborador que estará aqui também conosco através de uma pergunta, que é o Dr. Leandro Luzoni, que é secretário-geral do IADC. Para quem não sabe, o IADC é a Associação Internacional das Empresas Perfuradoras de Petróleo. E ele, para iniciar o programa, está enviando a primeira pergunta sobre a questão do gás. E a pergunta dele, Rodrigo, é o seguinte: além da concessão das licenças municipais dentro de suas prerrogativas, como a Prefeitura pretende consolidar Macaé como um novo hub do gás no Estado? E como pretende incentivar esse protagonismo não apenas em nível estadual, mas também em nível nacional? Então, Fernando, e Dr. Leandro Luzoni, que também é um grande conhecido, né, e a importância do IADC aí, tivemos conversando há pouco, mas atividades de drilling, de perfuração, voltando com força. O governo ele tem um papel institucional, né, e uma vontade política incondicional, né, baseada na sua experiência do óleo e gás nessa bacia há 44 anos, distribuindo tanta infraestrutura e sabedor, né, e com experiência do que ele tem que fazer. E fazer é arregaçar as mangas incondicionalmente, apoiar esses projetos que são da iniciativa privada, né, ser um agente facilitador, né, trazer para esse ambiente o melhor, para esse momento, o melhor ambiente de negócio possível para que aconteça esse desenvolvimento tão necessário, tão estruturante, e que eu tenho usado a palavra redenção da nossa região. A gente viveu de 2015 a 2020 um cenário fantasmagórico, né?
de muita perda de esperança com a crise do petróleo, né, com a necessidade de um novo marco legal que veio em 17, né, e com a necessidade, através do gás, de se fazer essa transformação, e a gente sabe que o gás é a palavra do momento, é o combustível que vai fazer a transformação do fóssil para o renovável. Então, a gente apoiou incondicionalmente tanto a instalação do Parque Térmico do Sudeste, que está composto aqui no nosso município por 13 projetos de térmica, né, que vão transformar o gás em energia. Apoiamos o projeto TEPOR incondicionalmente, esse grande guarda-chuva de solução para esse novo momento da indústria do óleo e do gás, né, fundamentalmente do gás, onde ele traz dentro do seu guarda-chuva um pacote de soluções, tancagem de petróleo, tancagem de combustíveis derivados, uma nova usina processadora de gás natural. A gente já tem no município a UPGN, né, a usina processadora de gás natural de Cabiúnas, né, que já trata historicamente esse gás que chega aqui pelo Rota 2, né, para a Petrobras. A gente tem dentro desse guarda-chuva, a UPGN já tem nome, endereço e CNPJ, a UPGN Vagflex, Vale Azul Gás, Enerflex, licença de instalação entregue há 2 semanas, acho que todos nós participamos aí do evento, né, há 2 semanas. Então, assim, o governo ele está trabalhando nas questões estruturantes, também está revendo seus marcos legais, né, está desburocratizando o processo, está simplificando o processo, né, estamos agora em vias de publicar nossa lei de liberdade econômica. Tudo isso, há 14 meses a gente vem fazendo para construir um ambiente de negócio muito favorável para esse momento que a gente vai viver, de tomada de decisão, desse novo momento, dessa nova indústria de 17 para cá. Nós agora vamos chamar aí o Mauro Destre, que, como nós dissemos já no início, é um especialista profundamente conhecedor do assunto petróleo e gás, e também tem uma contribuição extraordinária numa vertente do negócio chamado descomissionamento, que é de grande importância também para a economia do município de Macaé, no caso aqui, cidade do secretário, agora sendo entrevistado por todos nós aqui. Mauro, eu gostaria que você se dirigisse também ao nosso secretário para que você tivesse a liberdade de, como profundo conhecedor, fizesse uma pergunta para ele e depois, em sequência, chamamos outros participantes, o jornalista Daniel Galvão e, em sequência, o nosso empresário Francisco Navelli. Obrigado, Fernando, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer. Boa noite a todos os seus ouvintes. Secretário, novamente um prazer estar com o senhor. Muito obrigado aí pela sua atenção. Secretário, aqui como, vamos colocar assim, como chapéu de Rede Petro BC, ou como um chapéu de fornecedor de bens e serviços aqui da região, nós vimos ouvindo falar muito, né, sobre esse reaquecimento, né, da cidade, com as suas várias oportunidades. Nós temos aí já oportunidades de desenvolvimento comandadas, vamos dizer assim, patrocinadas ou instadas pela própria prefeitura. Nós temos visto chegar redes de abastecimento, né, local. Nós estamos vendo chegar uma nova filosofia de gestão no próprio aeroporto, né, que estamos aí aqui com a Zurich chegando e participando. As operadoras que estão vindo aqui para a Bacia de Campos, por conta dos desinvestimentos da Petrobras, essa aproximação com essas operadoras é muito importante, não só aquelas que adquiriram campos maduros, mas como outras que já estavam, que continuam crescendo. Nós temos a notícia da PetroRio, notícia fantástica que acabou de adquirir a Albacora Leste e está negociando pelo próprio polo de Albacora, né? A Trident, a Perenco, enfim. Realmente uma movimentação, secretário, vamos dizer assim, midiática, também dessa forma, eu gostaria de colocar, muito grande. Mas, secretário, o que dessa movimentação midiática, né, de tudo isso que a gente vem ouvindo falar, está se transformando em reais oportunidades para os nossos micros,
pequenos e médios empresários situados em Macaé e na região, tá? E que orbitam em torno de tudo isso e que estão ávidos desde 2014, com aquela tempestade perfeita, né, de queda de Brent, que é o valor que remunera o petróleo, né? Nós estávamos com o Brent a 108, ele caiu para 18, 20, 25. A Operação Lava Jato, a descoberta de corrupção na direção de alguns membros da Petrobras. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né, Fernando? As pessoas falam corrupção na Petrobras. Não é corrupção na Petrobras. Bem colocado. Corrupto, nós vimos em vários lugares, né? Em todos os generalizando, lugares. Generalizando, né? Exatamente. Então a gente não pode generalizar, mas que levou, inclusive, ao primeiro prejuízo da história da Petrobras no ano seguinte, aquelas famosas, uns falam 30, outros falam 34. Eu fico com o número do que o antigo prefeito trouxe em uma reunião aqui em Macaé, lá em 2019, 40 mil demissões, né, que houve naquela época, e que estamos gradativamente recuperando. Então, o que de tudo isso, desse aquecimento, e agora vindo para o gás, com o TEPOR, né, com a chegada da Eneva, dividindo, vamos dizer assim, né, investindo no TEPOR, o gás que pode entrar, as termoelétricas que estão sendo construídas, porque nós sabemos que termoelétrica, uma vez que, enquanto está na força de construção, muita gente chega para construir. Mas depois que ela está construída, secretário, nós sabemos que são poucos operadores que ficam ali tocando aquela termoelétrica. Mas o que isso traz, então, de oportunidade para os membros da SIM, para o membro da Rede Petro BC, mas para todo esse pessoal que orbita, e como disse no início, que está ávido por descobrir realmente novas oportunidades. Mas mais objetivamente, o que o senhor, como secretário de Desenvolvimento Econômico, que a prefeitura pode fazer, está fazendo para aproximar ambas as partes? Operadoras de gás, que são as termoelétricas, né? Operadoras de petróleo, desses pequenos empresários que estão buscando essa oportunidade e que no frigir dos ovos, perdoa a expressão, Fernando Passeado, são quem admitem e são quem empregam, vamos dizer aí, o último número que eu vi, 80% da força de trabalho. Era essa pergunta bem objetiva para o senhor, secretário. Então, Mauro, eu agradeço a pergunta e por nos dar a oportunidade de trazer essa informação, né? Então, volto a falar aqui, você é um professor, a gente muitas das vezes se fala por telefone, e eu venho e faço consultas a você. Mas, respondendo a sua pergunta, são várias ações, né? Volto a falar, uma é a experiência que nós todos aqui, né, nesse bate-papo, nessa reunião, a gente adquiriu. Olhar para esses 44 anos e não virar as costas para essa experiência. Então, são várias ações. Vou começar aqui pelos arranjos produtivos, né? A gente tem aí a Rede Petro BC, que é um arranjo produtivo fantástico, né? A gente tem as instituições altamente militantes, atentas, né? Comissão da Firjan, Associação Comercial, CDL, saindo do óleo e gás, né? Ainda no óleo e gás, você tem a ABESPETRO, IADC, você tem outras instituições, né, que representam a economia e que a gente fez questão, e vou dizer, foi o primeiro ato de trabalho desse secretário de Desenvolvimento Econômico com o prefeito Welbert, que anunciadamente é um desenvolvimentista. No dia 4 de janeiro de 2021, na nossa primeira reunião, prefeito e secretário, eu falei, prefeito, está aqui um formato administrativo que eu gostaria de apresentar para o desenvolvimento econômico de Macaé. E está aqui o primeiro e-mail, a minuta do primeiro e-mail que eu quero disparar como secretário. Esse e-mail era direcionado a todas as instituições, convidando para voltarem para a mesa, porque ninguém vai construir esse novo momento que tem a oportunidade de ser tão transformador para essa sociedade de Macaé, se não for de mãos dadas. Então, assim, eu estou repetindo aqui para você uma fala que eu tenho colocado em todas as reuniões que eu tenho tido a oportunidade de participar, em todos os diálogos que a gente tem tido a oportunidade de ter.
né? As instituições estão em tempo integral sentadas à nossa mesa para construir junto, cada uma trazendo o anseio do seu segmento, a importância do seu segmento e o que nós temos que estar atento no seu segmento para a gente realizar. Então, assim, o arranjo produtivo de serviços da cidade, nós seríamos muito bobo se a gente virasse as costas para ele. Então, a gente está atento a ele. A gente sabe que a gente tem que linkar, ser um grande facility, né? Eu, como secretário, em conversa com o prefeito, e com todo o governo e com todas as instituições, eu sou um defensor que nós passamos aí por conta de tudo isso que você colocou na narrativa da sua pergunta, Mauro, num momento muito ruim do petróleo e da sequência institucional da Lava Jato, né, que trouxe um arrepio muito grande numa palavra chamada compliance e que ninguém podia mais falar com ninguém. Então, a gente tem trazido para esse governo a humildade, a capacidade de ouvir, junto os segmentos e transformar isso em ação. E sou um defensor, porque eu venho do mercado, estou aqui de passagem na cadeira de secretário de Desenvolvimento Econômico, do quanto a gente tem que ser facilitador. Né? E o governo tem que ser esse facilitador, tem que linkar pontas. Não tem essa conversa de que o privado não pode falar com o público. O público não pode linkar as pontas do privado com o privado. Como que a gente vai olhar? Eu poderia dar exemplo aqui só das operadoras que estão entrando nos campos maduros, a Perenco, a Trident, entre outras, que você citou. Como que a gente não vai sentar com essa força de contratação, de produção que vai gerar contratação e não está linkando com o nosso arranjo produtivo de serviço? Que governo seríamos nós, transformador, se nós não fizermos isso? Então, nós estamos muito atentos, estamos fazendo exatamente isso. Né? Então, fizemos no final do ano, em novembro, uma rodada de negócios, né, junto com o governo do estado, aqui em Macaé, que foi um sucesso. Estamos nos organizando administrativamente para fazer disso uma agenda permanente, tá? Linkando essas forças de contratação que vão produzir muito aqui na nossa bacia, tanto offshore como onshore, com a instalação dos grandes projetos que estão aqui em terra, seja as térmicas, a UPGN e todas as soluções que estão aqui onshore, com o nosso arranjo produtivo de serviço. Então, assim, eu acho que esse governo ele tem tudo realmente para fazer um papel transformador que a nossa sociedade civil e empresarial tanto espera. Humildade, escutar, e aí nós trouxemos todo mundo para a mesa, escutamos e agora desenvolver ações. Eu vou sair aqui do arranjo produtivo da Rede Petro, que eu parabenizo a todo momento, e do papel que as instituições têm representado. Eu vou aqui numa outra ponta que, inclusive, Navega conhece muito bem. É um produto que nasceu ainda num período da gestão dele. A Casa do Empreendedor. A Casa do Empreendedor é um programa fantástico, é um projeto fantástico. Né? A gente linkou agora a Casa do Empreendedor com a Agência de Desenvolvimento do Estado, a primeira do Estado do Rio, nós trouxemos para Macaé. E linkamos os dois projetos. Então, o micro e o pequeno empreendedor dessa cidade, seja ele da ponta mais humilde, que está lá na comunidade, mas que ele tem uma ideia, ele tem uma vontade de ser dono do seu próprio nariz, de produzir, de abrir o seu MEI ou o seu CNPJ e no mesmo prédio, um prédio fantástico que está aqui na Rua da Igualdade, ele entrar dentro da Resolve RJ, onde nós trouxemos a Juscerja, a AGRio, o Codim, o Sebrae, para poder falar, você tem o seu CNPJ, você está habilitado, agora receba instrução, organiza, planeje o seu negócio para que você tenha vida longa. E aí, preparado, nós ainda estamos linkando com a AGRio para ajudar a fomentar o negócio desse empresário. Tá? Então, assim, são várias ações que o governo está muito atento e que está desenvolvendo nesses 14 meses de forma estruturante para que ela aconteça, para que ela chegue na ponta final. Nós não vamos ser omissos.
O governo, o Elbert, não vai ser omisso. Ele sabe que esse arrepio que teve durante um período no compliance, onde as pessoas ficaram, as instituições, as empresas, os CPFs, porra, posso falar isso ou posso falar aquilo? A gente sabe o que a gente não pode, mas as pessoas de bem, de boa fé, que estão aí nessa sala, né, oportunizando essa informação, que estão dentro do governo, elas estão sabedoras do que não podem e do que elas devem. E o que nós devemos é ser agentes facilitadores, desburocratizadores, simplificadores, para que o negócio aconteça. Porque quem gera trabalho, renda e divisa é o empresariado, é a força do empresariado que acredita nesse país, que acredita nesse governo, seja ele federal, estadual e municipal, e que quer colocar os seus planos de negócio para funcionar, pegar o seu alvará de funcionamento, contratar. É exemplo disso, Macaé foi exemplo em contratação. Está aí o CAGED para mostrar que Macaé, em 21, foram 12 mil postos de trabalho. O somatório do que está para acontecer em 22 está mostrando a possibilidade de a gente chegar a 22 mil postos de trabalho. Desculpa, 20 mil postos de trabalho. Então, assim, nós temos que ser isso. O governo tem que ser um agente facilitador, linkar as pontas. Nós com o privado com o privado, para que a gente desenvolva, seja o que está lá fora ou o que está aqui dentro e que a gente precisa levar lá para fora, né? Levar para o mercado. O prefeito tem falado, o Daniel tem feito algumas entrevistas maravilhosas, Daniel, como eu falei, com o Elbert. E a gente tem equipamentos, está aí à mesa agora. O Centro de Convenções. O Centro de Convenções do terceiro maior do Estado. Né? A gente está fazendo agora, levando a rua uma licitação para recuperar aquele espaço que era ocupado por uma única grande feira, que é a Brasil Offshore, a cada 2 anos. Nós trouxemos a Associação Brasileira de Eventos, tivemos aqui agora há 2 semanas, também com a Fátima Facuri, que está presidindo, com a equipe da associação, para olhar e falar o seguinte: poxa, como que a gente ocupa esse centro de convenções melhor? E internamente o governo está analisando se vale a pena levar ele para a iniciativa privada, através de uma PPP, de uma concessão, né? Mas para que ele cumpra a função que ele tem que cumprir com essa cidade, que é ter eventos permanentes linkados ao calendário de eventos da cidade. Então, assim, de forma muito ampla, abrangente, Mauro, eu espero ter te respondido. Nós estamos muito atentos e nós vamos agir como facilitadores, republicanos, dentro da legalidade. Para isso, nós estamos mexendo fortemente na nossa legislação, para simplificar esse processo e trazer para o nosso jurídico, tá, a possibilidade de, ao invés de dar um não, dar um sim, porque as leis foram feitas para transformar. Então, uma lei de 20 anos atrás, se ela precisar ser reescrita agora, precisa acontecer. Vídeo o novo marco do óleo em 17, que está oportunizando agora em 21, a gente está vivendo esse grande momento de inflexão positiva, de recuperação econômica, de distribuição de trabalho e renda e de arrecadação para que a gente possa investir melhor nas nossas políticas públicas. É isso. Bem, agora eu quero convidar o Francisco Navega, empresário, para que ele também faça uma pergunta ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Viana. Rodrigo, eu adorei a explanação, eu acho que o Destre também deu uma entrada bacana dentro do processo de óleo e gás. E a nossa preocupação, Rodrigo, maior, eu acho que vai ser mais a articulação política do Elbert. Eu acho que o Elbert está muito bem posicionado politicamente dentro do Estado, e, como a gente sabe que é um ano de eleição, mas a nossa maior preocupação como empresário, tá, é a coxa de retalho que o Rio de Janeiro se tornou na área tributária. Então, hoje, o gás, a gente já tem os decretos, a gente já tem as leis já regulamentadas, mas o tributo do gás ainda é um impeditivo, principalmente para Macaé. E me preocupa muito porque não existe outra cidade no estado do Rio de Janeiro
com tanta área logística já licenciada para começar a receber esse novo portfólio de indústrias. Agora a gente não está falando mais só na área de comércio, nós estamos falando na área de indústria. A própria Lei Rosinha, que foi aprovada agora, num trabalho excepcional teu e do Elbert, criando os 2% de ICM para a base industrial, eu só alerto, Rodrigo, eu faço um alerta, inclusive o Destre conhece bem isso. Nós temos muitas empresas hoje, Rodrigo, saindo de Macaé e colocando sua base de trabalho no Espírito Santo e atendendo a parte logística através do Espírito Santo. Eu quero que vocês se alertem para isso. A guerra tributária no Rio de Janeiro é uma guerra dentro do próprio Estado. A gente já tem uma guerra tributária a nível de federação. Para você ter ideia, nós temos Lei Rosinha com 2%, nós temos a Lei do Metal Mecânico em Friburgo com 12%, nós temos hoje o Polo Industrial de Resende, com representação da Zona Franca de Manaus com 4%, nós temos hoje a área do Queirojato hoje com 2% de ICM. Quer dizer, se a gente não atender, eu achei ótima a apresentação do Destre, a pequena e a micro e pequena empresa, que ela estabiliza e cria a sustentação, a base da economia macaense, porque o processo do petróleo, quando ele tem problema, ele demite e acabou, não tem esse negócio. Quem segurou o processo de Macaé nos últimos 4, 5 anos foi a micro e pequena empresa. Essa, ela não demitiu, ela segurou, o processo todo veio em cima desse nosso trabalho, entendeu? Do trabalho da cidade. É uma cidade empreendedora. Você, Rodrigo, conhece muito isso. Você sempre esteve nas nossas fileiras próximas, sabe da dificuldade hoje do tributo dentro do Rio de Janeiro. É a federação hoje com a maior taxa no petróleo, é a maior taxa na energia elétrica, na burocratização de processos, enfim. Me preocupa muito a gente perder esse grande cluster de óleo e gás, agora ligado ao gás, principalmente as termoelétricas, né? Mas nós estamos falando hoje da diversificação industrial de Macaé. Nós estamos falando hoje plantas de adubos, nós estamos falando de plástico, nós estamos falando hoje de resina, e com os polos industriais aí, Saudade, Roberto Sampaio, áreas aí de 5 milhões de metros quadrados, 12 milhões de metros quadrados. Você não instala uma indústria hoje, tá, de um porte médio numa área menor do que 1 milhão de metros quadrados. Você vê como é que é difícil hoje você trazer uma empresa, uma indústria, né? E a gente teve essa oportunidade de trazer quando eu estive dentro da prefeitura, como é difícil você ter disponível para essa empresa não só a área tributária, mas a área de instalação dela, entendeu? O PGM hoje, que está sendo aprovada lá dentro do polo do porto do Cepó, nós estamos falando hoje de uma área de 4 milhões de metros quadrados. Quer dizer, mais tudo que já tem Macaé. Tá? Eu te peço, Rodrigo, que haja bastante politicamente próximo ao governador, porque essa lei seja realmente regulamentada e que a lei do gás venha definitivamente ser outorgada e ser liberada para essas indústrias. Porque realmente é preocupante o número de micro e pequenas empresas da área logística que estão saindo de Macaé em direção ao Espírito Santo nessa guerra fiscal. E, cara, parabéns, Rodrigo, pela tua dinâmica aí nesses 1 ano e pouco de e a pergunta é um cara perfeito. E a pergunta é isso: o que a gente pode fazer junto ao governo do Estado para consolidar, tá, todas essas normas do tributo, tanto na área do gás como na área da industrialização dele com a Lei Rosinha? Então, Navega, também muito obrigado pela pergunta. E espero ser assim, o mais esclarecedor possível. E tanto a sua pergunta como a do Mauro nos dá a possibilidade de dar uma viajada na abrangência, né, para a gente poder levar o máximo de informação para quem está nos ouvindo. Vou pontuar. Nesses 14 meses, o Elbert assumindo a prefeitura, vindo da Alerj, e o Elbert, um cara, volto a falar, muito simples, muito humilde, mas muito dinâmico, muito interessado em aprender, e de construção de ótimos relacionamentos. O Elbert, primeiro, trabalhou junto ao governo do Estado para mostrar que Macaé não é uma ilha, né? Que Macaé é um ponto que precisa ser muito observado, porque essa retomada do Estado do Rio, né, eu diria hoje,
vale tão desenhado para o estado do Rio, 1/3 disso está nesse município, acontecendo, sendo licenciado e acontecendo. Mas o Elbert, com muito diálogo, ele levou isso para dentro do governo do estado. Eu acho que a gente tem que dar e ser justo. O governador Cláudio Castro entendeu isso desde o primeiro momento, da primeira conversa com o Elbert, e tem nos aberto portas. Então, assim, a aproximação do município com o estado, do estado com o município, ela está vivendo um momento mágico. Tá? Tem vários atores importantes da política nessa construção, mas eu diria assim, está sendo um momento mágico. E aí, começando esse momento mágico, a gente vai para um outro ponto, que é fundamental, que você colocou, né? Não é Macaé que está perdendo, o estado do Rio ele está perdendo. Macaé, ela, com sua experiência, ela está sendo porta-voz, né? O Elbert também, junto aos prefeitos do SINEF, né, que é presidido o consórcio do SINEF, que são várias prefeituras aqui do nosso norte e noroeste, juntos, presidido pela prefeita de Quissamã, Fátima, mas o Elbert exercendo uma grande liderança a pedido deles, e eles entendendo que é um momento para andarmos todos juntos. E Macaé, com esse grande portfólio dessa indústria que se construiu aqui há 44 anos, com as instituições trazendo a demanda, né, e você conhece bem disso, a gente está sendo só organizador da mensagem que precisa chegar para o Estado. Estado, vamos falar aqui pontualmente, vamos para o gás. Poxa, nós construímos aqui, dentro do Estado do Rio, dentro do município de Macaé, chegando ao Açu, vários projetos de térmica para transformar gás em energia, né? Segundo a ANP, segundo a ANEEL e segundo a Operadora Nacional do Sistema, o equilíbrio energético do Brasil vai perpassar pela gente aqui. Está sendo contado o equilíbrio energético pela passagem do gás nas térmicas transformado em energia. Então, como que a gente vai ficar diante de um leilão de energia anunciado pelo Brasil? Nós precisamos ficar mais competitivos. Então, governador, essa demanda aqui é fundamental. Que demanda foi essa? Isenção do ICMS sobre o gás para geração térmica, para geração de energia nas térmicas. Conquistamos. O governador abraçou a causa, o Estado abraçou, o empresariado, as instituições, essa mensagem conseguiu chegar à LERJ e a gente conseguiu vencer essa demanda. Na linha do imposto, da tributação, a última grande conquista você citou aí, formulando a sua fala e a sua pergunta, foi a inclusão, desculpa, para mim, e aí eu estou falando Rodrigo Viana, secretário de Desenvolvimento Econômico, mas de um grande ato de covardia praticado no Estado, governos atrás, a Lei Rosinha. Ela não foi uma lei agregadora, ela foi discriminadora, né? Deixou alguns municípios, inclusive Campos dos Goytacazes, né, com ICMS de 2%. E Macaé e grande parte do estado pagando seus 18%. Então, a gente tinha uma indústria de serviço aqui, que é geradora de ISS, mas a indústria de transformação, a indústria brasileira, ou a indústria em si, ela não olhava. Como é que ela ia se instalar em Macaé? Ou no município que não tivesse beneficiado por esse incentivo. E a gente conseguiu trazer isso para dentro de Macaé, né? Entendendo e assim pontuando e sendo justo o quanto o governo do Estado, através do governador Cláudio Castro, está entendendo que essa inflexão positiva do Estado, esse novo momento de desenvolvimento econômico, da importância de uma cidade com tanta infraestrutura instalada para cuidar, para dar solução a essa indústria do óleo e gás. Então, a gente conseguiu. Vou além. Tá? Você é um empresário que, no seu negócio, você atende o agronegócio.
né? Nós estamos neste momento, já tivemos 2 reuniões e estamos trabalhando para a isenção do ICMS sobre os grãos do estado do Rio, né? O Elbert tem falado nas suas entrevistas e eu vou ratificar. Vamos descobrir nesse governo que Macaé é uma produtora de grãos, né, e de carne confinada do estado do Rio de Janeiro, né? 2 milhões de metros, isso é um estudo feito agora, a Pesagro acabou de nos entregar, 2 milhões de metros quadrados de cultivo do estado, 1 milhão está em Macaé, 50% está em Macaé. E aí o empresariado do grão de todo o estado está num pleito e que nós estamos capitaneando através do governo Elbert, com mais os prefeitos do SIDENF, o pedido de isenção do ICMS do grão, fundamentalmente por conta da soja, né? Porque os outros grãos, muitos deles se resolvem aqui dentro do estado, mas a soja ela tem que ultrapassar a fronteira do estado. E aí, quando ela vai para um porto, ela precisa ser exportada. Então, ela, quando vai para um porto e vai para Santos, é o caminho natural que ela tem seguido, a nossa soja do estado, pronto, ela vai para 12% de ICMS. Então, nós estamos trabalhando nesse momento para apresentar ao governador. A agenda deve acontecer nos próximos dias, um trabalho muito bem fundamentado, apoiado por aproximadamente 13 prefeitos, né, liderados aqui por Elbert, a importância da gente trazer essa isenção e justificando. Ela tem um tempo aí determinado, até que seja o Porto do Açu ou outro porto nosso aqui do Rio de Janeiro tenha condições de mandar essa soja para fora, dentro de casa, e a gente tendo o ICMS isento. A gente trabalhou muito na pega. Esse a gente ainda não logrou êxito, mas a gente está trabalhando muito para também tirar o ICMS na geração das térmicas, o ICMS da energia. Nós conseguimos, o Estado entendeu e nós retiramos o ICMS sobre o gás que é transformado em energia através das térmicas. A gente está trabalhando agora para tentar retirar o ICMS na geração de energia, para que ele fique só lá na ponta. Na hora que a gente recebe a nossa conta de luz, que a distribuidora nos entrega, na nossa conta vem lá o ICMS. Então, o Estado está cobrando o ICMS lá junto à distribuidora na ponta e aqui na geração. Esse da geração a gente também está fundamentando um trabalho para poder tentar lograr esse, tirar e fazer com que o nosso negócio energia fique mais competitivo. Se eu esqueci parte da pergunta, por favor, me lembre, mas eu acho que basicamente é isso. Bem, eu gostaria de aproveitar agora e convidar o jornalista Daniel Galvão para formular também uma pergunta ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do município de Macaé. Jornalista, ele é todo seu. Fernando, em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade, pelo convite. Acho que a gente tem, nesse exato momento aqui, a gente está construindo algo bastante importante, como você disse na abertura do programa, em relação ao jornalismo do Estado do Rio de Janeiro. E só fazer já de antemão um protesto, porque me deixar para falar depois do Deste e do Navega é teste para cardíaco, né? Porque mas a gente sabe da sua competência, sabe da sua excelência, que você não ia ficar numa calça justa nesse momento, né? Com certeza não me sobrou quase nada. Não, eu queria também falar sobre o tema. Eu queria também ressaltar como é bom a gente poder ver e ouvir, na verdade, esse tipo de informação com bastante fundamento e com bastante propriedade de um secretário municipal. Então, eu queria já aqui de antemão saudar e elogiar aí a performance do Rodrigo à frente da secretaria nesses últimos 14 meses. E eu queria, Rodrigo, pegar 2 ganchos, e prometo que vou ser bastante sucinto realmente nas 2 perguntas, mas eu queria aproveitar e fazer 2 perguntas. A primeira delas, no começo do programa, você chegou a chamar de esse momento, ou de um novo momento, a partir dessa questão, por exemplo, do gás, que é aqui o nosso assunto principal, que, claro, tem os seus desdobramentos. Então, eu queria que você, de alguma forma, pudesse mensurar, por exemplo, para os próximos 10 anos, você falou de 22 mil postos de trabalho, segundo o CAGED, dando tudo certo para esse ano em Macaé, o que é um número bastante expressivo.
mas na ponta, a população a gente consegue mensurar de alguma forma o que tudo isso que a gente está falando, até em termos de macroeconomia e tudo mais, o que isso vai refletir efetivamente na vida do macaense, na vida da população? Essa é uma primeira pergunta que eu queria te ouvir, para ver o que a gente consegue traduzir tudo que a gente está falando em termos realmente de números, por exemplo, geração de emprego. A gente tem uma projeção, algo já relacionado ao setor, seja de forma direta, seja de forma indireta, enfim. A gente pode falar, de repente, até da questão até do poder aquisitivo. Imagina-se que a gente vai tendo mais distribuição de renda na cidade, as pessoas com mais qualificação. Aliás, qualificação é um assunto também bastante interessante da população macaense. Tem algum projeto nesse sentido para atender especificamente esse setor? Então, essa é uma pergunta, né, dentro de uma mesma área. E a segunda, você está falando aí de um alinhamento, né, do governo municipal com o governo estadual. E eu queria também fazer a pergunta e estender para a esfera do governo federal. Como é que a gente pode também entender se há ou não diálogo e trânsito, ou como é que está essa relação também do governo municipal com aqueles que representam dentro desse setor também o governo federal. Então, o que a gente pode falar também a respeito disso para que a população macaense entenda? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a minha área é a área de política, né? Todo mundo sabe disso, é a área que a gente milita há bastante tempo, e a gente sabe que o governo precisa ter habilidades. A gente, algum tempo atrás, Macaé chegou a vivenciar um período até de certo afastamento do governo do Estado naquela época e tudo mais, não vem ao caso mais hoje, mas o que a gente quer entender é se já existe um diálogo mais estabelecido, consolidado entre o governo municipal. Macaé não é uma cidade comum, Macaé não é uma cidade como outra qualquer no estado do Rio de Janeiro, ela tem uma importância nacional, e aí eu queria saber se existe também esse diálogo que tem havido com o governo do Estado também em nível federal. Aproveitando um instantinho para complementar aí a fala do Daniel Galvão, o governo federal tem um projeto ligado ao gás que se chama-se Novo Mercado de Gás, onde ele está julgando fichas muito altas e uma pluralidade muito grande. Também ele quer um mercado dinâmico, competitivo. O governo federal está também extremamente atento à revolução de portos e mercado de gás no Brasil. Bem, Daniel, vou começar aqui da seguinte forma. Primeiro, a mesma situação que o nosso querido Fernando Passeado deixou quando colocou um especialista, Mauro Destre, um empresário que teve dentro do governo, que conhece bem a gestão pública, navega falar, e você falou, pô, me deixou exprimido, né? Você me deixou exprimido aqui, porque a pessoa, você tem falado muito, eu acompanho todas as suas conversas com o nosso prefeito, e o Elbert está sendo um grande maestro disso, né? Eu estou sendo aqui um executivo na cadeira do desenvolvimento econômico, trabalho e renda, mas ele está sendo um grande maestro, porque perpassa por tudo que você colocou aí, né? A gente só está conseguindo construir esse momento transformador, né, que traz confiança à iniciativa privada, que vai gerar lá na ponta tanta riqueza, tanto desenvolvimento, tantos postos de trabalho e renda, né, dignidade, né, para que a pessoa possa estar tocando a sua vida pela grande competência e maestria e simplicidade com que o Elbert vê as coisas através da política. O Elbert realmente vê a política, essa grande ferramenta transformadora que ela é, e por isso eu tenho visto o Elbert desprovido de vaidades. Ele tem sido e tem assumido um papel de liderança natural. Liderança, eu estou colocando isso porque eu tenho lidado muito com o CIDEF, com o consórcio intermunicipal do CIDEF. A Fátima, uma grande prefeita, é a presidente, mas pela importância da história de Macaé, né, por tudo isso que vai trazer o resgate da dignidade, do desenvolvimento econômico da nossa região, né, eles têm entregue essa liderança ao Elbert pela sua capacidade de dialogar, de entender a necessidade do diálogo, né, de não colocar Macaé diferido do que ela é. Macaé é uma cidade que vai ajudar o estado do Rio, que a região
vai ajudar a região, né? Mas que ela precisa estar inserida no contexto político. Então, ele tem trabalhado com grandes agentes políticos, são vários os deputados, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, que reconheceram na transparência de Welbert a necessidade de ajudar, a vontade de ajudar e a importância do porquê ajudar. Então, essa Macaé realmente tem funcionado como um grande elo para o Estado e para a União. Um outro ponto importante, e eu acho que é step by step, é passo a passo. Primeiro, nós fomos reconstruir, eu acho que o Elbert foi reconstruir, e aí nós estamos falando do governo foi reconstruir, a relação com o Estado. Porque são os dois atores mais próximos que precisavam se socorrer um no outro. Mas, não diferente disso, o Elbert foi arrumar as contas do município para que o município tivesse aberto a captar programas federais, recurso federal. Então, a gente foi faxinar as nossas contas públicas para que a gente fosse um município adimplente, o nosso cálculo, para que a gente tivesse habilitado a se inserir em políticas do âmbito federal. Então, esse movimento, Daniel, é que eu acho que está trazendo, oportunizando a essa gestão fazer o que ela está fazendo. Né? A gente pegou agora os dados do CAGED de março, o saldo, contratações e demissões, eu estou sem ele aqui na cabeça, mas aproximadamente o saldo de Macaé é 1.337. Tem município aqui da nossa região que é menos 27. A gente está torcendo para que a gente, nesse elo de ligação, para essa região tão importante do interior do estado, que é o nosso norte-noroeste, né, que todos eles entrem nessa escala de crescimento. Mas a gente tem que abrir aspa e falar o seguinte, agora eu vou responder como secretário de Macaé, do governo Elbert. Essa grande capacidade de gestão, de diálogo inclusivo e democrático é que tem nos dado a oportunidade de ser o município do estado que gerou 12 mil postos, aproximadamente, CAGED, para uma população de 261 mil habitantes, quando o Rio gerou 20 mil postos para 7 milhões de habitantes. Sem dúvida. Então, assim, essa é a grande importância. A gente está trabalhando no longo prazo. O Elbert tem um mandato até 24, mas ele está pedindo o máximo de eficiência e ele está dando delegação para a parte técnica trabalhar, e interagir com quem tem que interagir, para que a gente faça, nesse ambiente de negócio, a prosperidade, prosperar. E olhando, além do governo de 24, né, eu não posso deixar de falar isso, o Elbert é um prefeito de primeiro mandato. Em 24 ele pode estar vindo a uma reeleição. Isso é foro pessoal, isso é uma decisão dele. Mas por que eu estou colocando isso aqui na conversa? Ele tem cobrado a gente ações técnicas estruturantes que nos levem a 24 com um cenário muito bem organizado, crescendo os postos de trabalho, mas crescendo também a arrecadação, porque o Elbert tem uma visão clara. Se a minha máquina custa tanto e eu arrecado tanto, qual é a receita do bolo? Eu tenho que fazer a arrecadação crescer, para que eu tenha mais capacidade de investimento nas políticas públicas fundamentais, na saúde, na educação, na segurança, naquilo que ele está, eu vou estender, está dentro da educação, mas que ele está estendendo no conhecimento, né? Transformando Macaé no segundo polo pesquisador do estado do Rio de Janeiro. São mais de 500 pesquisadores aqui dentro dessa cidade. Então, a gente está preparando esse ambiente de negócio, está estruturando esse ambiente de negócio, olhando o mandato dele até 24, é essa a grande cobrança que ele tem feito ao seu corpo executivo, para que a cidade esteja preparada além de 24. O que a gente enxerga além de 24? Primeiro, todos nós sabemos, e acho que concordamos, que royalties é uma figura em extinção. Vide os Campos Maduros. Destre está aí, pode falar muito bem. Se a gente não tem um avanço legal
uma normatização tão importante, que foi a redução de 5% dos royalties para o incentivo à recuperação dos campos maduros, a gente estava diretamente linkado a uma palavra que o Fernando colocou, que ela já foi muito mais forte, e hoje ela está sendo muito substituída, que é o descomissionamento integral. A gente saiu do descomissionamento integral, o Mauro depois pode me corrigir se eu estiver errado, mas é como eu entendo, né, nesse tabuleiro aí de conhecimento, de informação, para uma palavra desinvestimento, de uma companhia que era uma operadora única, de grandes players desse mercado. Sejam eles os que vão atuar diretamente na recuperação dos campos maduros, que muitos deles estavam naturalmente fadados ao descomissionamento, e hoje ele entrou na palavra desinvestimento de uma companhia para entrar num plano de negócio de investimento de outra companhia. E aí eu trago aqui à mesa o Promar, que Mauro talvez tenha sido o idealizador. O Promar trouxe, né, uma ordem de 70 bilhões de investimento, inclusos Petrobras e demais independentes, para essa vida de uma bacia que já foi tão importante e que continuará sendo muito importante, porque ela está grudada a uma cidade que tem a maior infraestrutura da América para cuidar da palavra do momento, que é a gás. É por isso que a gente está se antecipando, Galvão, e trabalhando muito além das expectativas para receber as novas rotas do gás. Quem determina aonde essa rota vai chegar é o dono dela, o dono do produto. É o cara que tem que tomar a decisão lá na boca do poço. Para eu descer o gás, eu tenho que ter garantia que esse gás vai ter solução em terra. Então, para esse gás chegar, ele chega pelas famosas rotas. Histórica, a Rota 2, agora a Equinor, né, num consórcio com a Repsol Sinopec e a própria Petrobras, para desembarcar aqui um volume de gás, parece que 16 milhões de metros cúbicos, pela Rota 5B, mas ela tem que chegar no continente. Olha onde o município de Macaé está indo. Ele tem um caminho natural, que é o traçado da Rota 2. Mas, não obstante a isso, Macaé acabou de publicar uma declaração de utilidade pública, conversando com o licenciador da rota, que é o IBAMA, conversando com o Ministério de Minas e Energia, garantindo integridade para o licenciamento, não só da Rota 5, mas como da Rota 5 e outras que poderão vir para cá, que estão se desenhando, para que o IBAMA, seu licenciador, possa dar essa licença. Então, eu brinco, eu uso a palavra Lego, aquele joguinho de montagem, mas tudo isso é um grande Lego. Nós conseguimos institucionalmente apoiar, incondicionalmente apoiar a montagem dos projetos térmicos. A gente conseguiu até aqui, e vamos continuar avançando, no apoio ao projeto TEPOR, que é um guarda-chuva de soluções, né, para essa indústria independente, que não mais só ficou na mão da Petrobras, mas para essa indústria independente que chega ao mercado de 17 para cá, poder dar solução àquilo que ela produz, para que a gente tenha nessa cidade, além de 24, que é onde a gente quer deixar estruturado, o quê? A possibilidade da gente diminuindo a nossa dependência dos royalties, que é uma figura em extinção. Para a gente trazer aqui, com muita energia, esse parque térmico aqui, a hora que ele estiver todo comprado de energia, ele vai gerar algo em torno de 14,5 GB de energia, uma Itaipu binacional. Não é à toa que a Agência Nacional de Petróleo, a ANEEL e a ONS estão falando que o equilíbrio energético do país está passando por esses projetos. Então, não somos nós só. Não é um governo querendo ir para a vitrine, virar vedete, que nós somos o bambambam. Nós estamos interligados e entendedores da nossa missão. E aí, a gente consolida o parque térmico, a gente avança a cada dia, quando entrega mais uma peça do Lego, a licença de instalação da usina Vagflex, Vale Azul Gás Enerflex. É uma companhia canadense que sabe o que está fazendo, né, que entrou aqui nesse cardápio de solução.
A gente está trabalhando para entregar a licença de instalação do Terminal A do TEPOR. Porque com o Terminal A entregue à Eneva, ao Grupo TEPOR, essa DUP que eu falei, esse além do pensar, que, poxa, a Equinor pode entrar pelo mesmo traçado da Rota 2, ela é que decide. Mas se der um problema de licenciamento lá, nós temos um plano B. Está aqui dentro, aqui, a integridade do licenciamento dela ou de qualquer outra operadora que queira desembarcar o gás aqui. Está aqui garantido. Nós temos 180, o IBAMA exige 180 metros para um lado, 180 metros para o outro, para poder dar a bendita licença, querida, amada licença, para que esse gás chegue em Macaé. Né? Então, assim, quando a gente vai trabalhando dessa forma, a gente passa a ter, olhando no médio prazo, a gente está trabalhando, volto a falar, olhando um governo para 24, para que a gente deixe o máximo estruturado possível, para que esses projetos já estejam sendo realizados. Além de 24, a gente já começa a olhar o quê? Esses projetos que começaram agora, cumprindo sua missão. Quem é gerar energia, gerar energia. Quem é tratar gás, tratar gás. Para que a gente tenha insumo desse gás aqui. E aí, a gente tem energia potencializada aqui por um novo regramento que pode ser vendido à indústria direta, não passando pelas distribuidoras. A gente tem as moléculas de gás, o insumo do gás, subprodutos aqui, porque nós temos as duas maiores usinas processadoras de gás aqui, Cabiúnas, histórica, e a Vagflex com a sua licença, seu alvará de construção na mão. Um sócio apresentado, um sócio se fazendo presente, inclusive na audiência pública, não, no evento de entrega. Eu estou aqui para fazer, eu não estou aqui para contar historinha. E aí a gente tem energia, tem o gás. Aonde que a gente quer chegar? Como o Navega colocou muito bem, junto a um ambiente de negócio desburocratizado, simplificado, célere, seguro juridicamente, a indústria brasileira vem para cá, seja ela do fertilizante, seja ela farmacêutica, seja ela quem precisa de energia e quem precisa de molécula de gás, vem para cá. Além do que, teremos um grande porto preparado para abrir as portas do mundo para o mar. E vou além, não poderia deixar de falar. Uma concessão muito recente, com muito tempo de vida pela frente, um plano de negócio apresentado e colocado em cima da mesa pela Zurich, que é um equipamento importantíssimo, que fecha esse lego para a gente ter realmente esse ambiente que a gente quer. Chegar em Macaé, daqui a 10 anos, uma cidade independente dos royalties, uma cidade produtora de energia em abundância, uma cidade com muito conhecimento, uma cidade que vai trazer dignidade para muita gente. Muitos postos de trabalho e renda, muitas divisas para que as políticas públicas sejam cada vez melhor. Tem algum... Fernando, posso mais uma? Ou... Eu gostaria de emendar com uma aí, depois você conclui na final. Fechado. Tá bom? Bem, secretário, nós estamos vendo uma explanação muito ampla, e muito detalhada e muito entusiasmada desse trabalho que está sendo desenvolvido na sua secretaria. E as preocupações, elas devem existir, e o papel do jornalista é estar atento também a essas preocupações. Eu gostaria de fazer duas perguntas em uma. Em relação a que nós não estamos sozinhos nessa corrida, né? Nós temos concorrentes nessa corrida. Nós temos Fernando, eu vou pedir para repetir a pergunta na íntegra, porque perfeito. Derrubou meu... Perfeito. Eu estou dizendo que, naturalmente, nós, jornalistas, temos a preocupação, né, com todos os aspectos do que se está discutindo hoje, como o Mauro fez aí a preocupação com as pequenas e médias empresas, e nós estamos aqui ouvindo uma explanação muito técnica e também, ao mesmo tempo, muito simplista, a ponto de que o nosso telespectador possa acompanhar o que vem acontecendo aí durante essa sua gestão, nesses 14 meses, como o senhor disse. Mas a grande preocupação é que nós não estamos sozinhos nessa corrida, né? Nós temos aí
outros atores, outros municípios. Nós temos Maricá, nós temos Campos dos Goytacazes, nós temos o Espírito Santo, que buscam aí atrair esses investimentos também desse novo mercado de gás. E aí eu faço uma pergunta, e gostaria de colocar mais uma segunda em relação, como a gente está situado hoje nessa concorrência, como nós estamos nessa busca pela essa conquista que vem sendo trabalhada arduamente não só pelo governo, mas também pela sociedade macaense. A outra é uma informação que nós temos de que, nesse ritmo de atuação que o governo está imprimindo, né, um ritmo veloz, um ritmo com vontade de fazer as coisas, como você bem disse aí, nós temos estimativas que, chegando em 2027, nós poderíamos ter, eu estou falando de técnicos especialistas, dentro do que está acontecendo hoje, o que poderá acontecer com essas conquistas, de termos uma população quase que dobrada de Macaé. E aí a pergunta vai na direção de como o mercado imobiliário, como o mercado, a infraestrutura da cidade, deverá acompanhar também a velocidade do que acontece como investimento e das necessidades daqueles que vão inexoravelmente chegar para Macaé, tanto moradores como trabalhadores, como também novos investidores. Até porque já vimos esse filme no passado, né, Fernando? Com certeza, com certeza. Então, Fernando e Daniel, eu sou oriundo do mercado imobiliário, estou há 30 anos nele, e aí eu vou misturar o papel de secretário como, humildemente falando, um grande entendedor do mercado. Papel de secretário com um grande entendedor do mercado imobiliário. E por isso eu tenho defendido dentro do governo a formatação do novo marco legal. O nosso Código de Obras e de Zoneamento não pode ser o de 20 anos atrás. Ele tem que estar atualizado hoje para os anseios do que a gente precisa produzir na cidade. Igualmente o ambiental, igualmente a nossa vigilância sanitária, igualmente o nosso Código Tributário de Posturas, a Lei de Liberdade Econômica também vem para complementar isso. E aí eu tenho defendido, que eu acho que isso é a base de tudo, Daniel e Fernando, né? A base da pirâmide está aí. Agora, conceitualmente, quando a gente tem essa base toda formatada novamente, contemporânea, escutando o que a cidade precisa para o momento atual e para o que se vem desenhado, a gente tem duas verticais que a gente tem que estar muito atento, tá? Desenvolvimento urbanístico e desenvolvimento social, fundamentalmente. Perfeito, perfeito. Eles têm que estar nesse guarda-chuva do assunto desenvolvimento econômico com muita atenção. Eu tenho conversado muito com o governo, o Elbert, além da liderança, o Elbert conseguiu montar uma equipe que se fala e se respeita muito bem. Então, como o desenvolvimento econômico é muito genérica, e eu botando mais uma pitadinha como conhecedor do mercado imobiliário, eu tenho chamado a atenção. Gente, a gente tem que ter um código de obras e zoneamento novo, para uma base de organização do que pode se produzir na cidade, aonde, de como, de que forma. Porque o que Daniel colocou, ou foi Fernando, já até me confundi, Fernando colocou, tem um desenho sim para o dobro da população num tempo muito curto. Então é um crescimento vertiginoso. Se a gente não olhar para essa questão básica de desenvolvimento urbanístico, desenvolvimento social, em algum momento a cidade vai ficar complicada, como cidade, como organismo cidade. Esses números, não é o governo que está dizendo, não. O que está dizendo esses números são os projetos. A cada licença que a gente coloca para fora e que ele vira um negócio, ele está desenhando o aumento dessa população demográfica no nosso município. Então, é a soma de instalação desses negócios que estão levando Macaé a ficar atenta a essa população que vai estar aí. Navega tinha falado lá atrás, Daniel colocou também, Fernando. Então, assim, no desenvolvimento social, a gente tem que estar muito atento à qualificação profissional, à reinserção de uma formação que também já existe
histórica em Macaé e que, por crise econômica ou pandêmica de saúde, né, ela perdeu o prazo de validade e esse cidadão precisa se certificar novamente. Né? Do ponto de vista do desenvolvimento urbanístico, para mim, a máxima está em leis muito atualizadas. Tá? Perfeito. Não sei se eu... Faltou só a resposta em relação à concorrência entre outros municípios que também estão atrás do mesmo pote de ouro que está sendo arduamente trabalhado. Eu quero dizer aqui, aproveitar a oportunidade, eu tenho informações do mercado hoteleiro, que o mercado hoteleiro, de uns 4 meses para cá, está com lotação quase total. Isso é um sintoma, isso é um ponto que reflete já que nós temos uma economia voltando a vibrar, voltando a funcionar no município fortemente, porque o mercado hoteleiro é mais ou menos uma base de movimentação de negócios da cidade, que ainda tem o seu grande potencial também de turismo de negócios. Perfeito, Fernando. Olha só. Seja o hoteleiro ou outros, seja o hoteleiro ou o CAGED, ele mostra a retomada econômica. Tá? São indicadores importantíssimos. Eu diria que a gente, com o avançar agora dos próximos anos, nós que já somos a segunda maior rede hoteleira do estado do Rio, vai precisar da abertura de novos leitos. É como eu vejo. Tá? Nós vamos precisar da abertura de novos leitos de saúde. Por isso já chegou a Rede D'Or, que nós passamos hoje de manhã com eles, construindo ali um hospital maravilhoso. Por isso que a Unimed vai precisar entregar seu novo hospital, porque infraestruturar essa cidade para essa demanda que vem. Então, eu acho que vai oportunizar não só aquilo que primarizar o que o gás está trazendo, né? Mas a consequência do gás, o que ele vai oportunizar? Vai oportunizar a construção civil, vai oportunizar o turismo da nossa cidade, porque o governo está atento em desenvolver o turismo, vai oportunizar o nosso varejo, o nosso comércio varejista, vai oportunizar o serviço de forma geral. Então, através disso, a gente está estimulando todas as matrizes econômicas necessárias para o que a cidade vai ter que estar preparada para viver. Em relação à concorrência, a Macaé está fazendo a parte dela. Macaé está fazendo a parte dela com atenção total. O que eu vejo? Atrás de Macaé tem o estado do Rio de Janeiro. Tá? É minha opinião. Vai ter espaço para todo mundo. Eu acho que são projetos que vão se complementar no futuro. Tá? No Brasil, eu vou dar um exemplo. Se a gente for falar aqui de um ponto específico, Porto do Açu já construído, Porto de Macaé em vias de ser construído, Porto de Maricá em vias de ser construído. Falta espaço para o crescimento. O estado do Rio, ele sucumbiu através de anos e anos e anos e anos e anos à má gestão, à má administração. Nós perdemos o hub do mercado financeiro, nós perdemos o hub da aviação. Tem muita coisa para se recuperar. Então, nós somos um estado de linha marítima, nós temos muita oportunidade através desses portos. Então, assim, agora, Macaé está fazendo dever de casa. Macaé está fazendo dever de casa para consolidar os projetos que estão aqui, tá? Que vão ser tão importantes para esse estado todo que está atrás da gente. É isso, é assim que eu vejo esse momento. Daniel Galvão, direto da Flórida. Pois é, Fernando, na verdade, você acabou complementando a pergunta que eu ia fazer, que era nessa mesma direção, em relação a essa questão populacional, dos desafios que, com o desenvolvimento econômico, os desafios que o município vai ter que encarar e a maneira como o governo se planeja para isso, né? E aí eu ia emendar numa segunda pergunta que o Rodrigo também já acabou respondendo, que é essa conversa entre as pastas, né, que me parece ser muito importante
Fundamental. para uma cidade complexa como Macaé. Não dá para, é o que eu entendo como jornalista, como cidadão, não dá para o desenvolvimento econômico pensar tudo que vem pensando e planejar. É completamente isolada a Secretaria de Saúde, por exemplo, e daí sucessivamente, né? O governo precisa estar bastante harmonizado em termos desse diálogo interno, né? Como uma orquestra. Como uma orquestra. Fernando e Daniel, muito legal isso, Daniel. Isso tem sido motivador para a gente trabalhar. O Elbert é um integrador. Quando ele se despe da vaidade institucional e ele delega a seus secretários, ele fala o seguinte: quem colocar a vaidade acima do serviço público, acima da causa que nós temos que fazer, transformar Macaé, não vai estar dentro da minha equipe. O português dele é muito claro, simples e claro. O desenvolvimento econômico é uma pasta muito genérica. E aí, Daniel tocou num exemplo que eu vou aí. Saímos de uma pandemia agora de 2 anos, né, Daniel? Talvez o maior apoiador da saúde tenha sido o desenvolvimento econômico. Nos momentos de colapso, nos momentos de muita dor, foi trazendo essas instituições que a gente chamou para a mesa em janeiro de 2021, no dia 4 de janeiro, e através dela, por exemplo, você falar com a Abespeto, com 50 grandes associados, com o IADC, né? São as 2 grandes forças, mas não obstante, com a Associação Comercial CDL, Polo Gastronômico, todas elas, nós recebemos muita doação. Foi para o alimento, foi para o respirador, foi para o medicamento, para aquela dor da falta do oxigênio. Capital social, né? Foi através do desenvolvimento econômico, quando a coisa ficou muito preta, no momento mais crítico da segunda onda, na primeira também, mas na segunda onda, né, a gente chamou o empresariado para a mesa e falamos o seguinte: nós temos que vencer isso juntos. Tanto que Macaé foi exemplo, o Elbert coloca isso, e é motivo de orgulho para todos nós, do governo e como cidadão. Né? A gente foi referência na passagem pelo Covid, mas a força do desenvolvimento econômico agiu diretamente com a saúde, que estava lá na ponta, guerreando. Então, e como esse exemplo, eu externo para todas as outras secretarias. Poxa, eu falo todos os dias com a Secretaria de Obras, eu falo todos os dias com a Secretaria de Ambiente. Vou dar um outro exemplo. Fui falar aqui de ambiente, secretário Juninho. Né? Muita gente fala do ambiente, do desenvolvimento econômico antagônico, uma dicotomia aí, uma separação. Nós estamos andando juntos, de mão dada, cada um com a sua responsabilidade. E aí eu vou dar um exemplo que eu acredito, como secretário, como agente público nesse momento e como cidadão dessa cidade. Nós temos a maior bacia hidrográfica do estado do Rio de Janeiro. 80% dela está aqui em Macaé. A gente veio, ao longo da história, degradando o nosso rio Macaé. A nossa mata ciliar, as nossas áreas de reserva. Fruto do desenvolvimento econômico, nas condicionantes do licenciamento desses grandes projetos que estão sendo instalados, o governo Elbert, através da Secretaria de Ambiente, está reflorestando 32 hectares de terra com recurso de compensação. Ou seja, para aquele projeto que vai gerar, além de trabalho, renda e divisa, ele está trazendo receita para a gente direcionar a projetos de recuperação no ambiente, na saúde, na educação, aonde a gente indicar. Então, o desenvolvimento econômico é essa pasta genérica. Eu falo todos os dias com os meus colegas, os meus amigos secretários. A gente tem procurado agir muito junto. E acho que isso traz para a gente esse momento mágico e transformador que o governo Elbert está procurando entregar a essa cidade, seja ela a sociedade civil ou empresarial. Secretário, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Ponto e Vírgula. Foi muito esclarecedor para a nossa audiência,
né? Espero tê-lo mais vezes aqui para falarmos de outros assuntos. E só para encerrar, uma palavra sobre a sua pasta, o desenvolvimento econômico, como jornalista, como profissional, também que militou durante muitos anos no serviço público, eu aprendi uma máxima muito importante, é de que só se faz social com capital. Então, a sua pasta é, sim, uma pasta social, porque é com o capital é que se faz social, porque alguém tem que pagar a conta, né, secretário? Eu deixo aí os microfones para suas considerações finais e também ao jornalista Daniel Galvão. Daniel, se você quiser passar aí mais alguma coisa... Eu quero só agradecer aí pela entrevista, secretário, e dizer que o que a gente espera é que Macaé, de fato, possa... Macaé é uma locomotiva, e que ela possa realmente, a partir de agora, ela, de uma forma mais bem planejada, dentro do contexto que a gente tem, a gente está saindo de uma pandemia, como você mencionou, está vivendo um momento bastante complicado, né, no Brasil, mas que Macaé possa realmente cumprir a sua vocação, né, natural, como uma cidade polo, não mais polo regional apenas, a gente já está se tornando, já há algum tempo, que é um polo até estadual, e pelo andar da carruagem, muito em breve, uma referência em nível nacional. Você tem uma grande missão nas suas mãos, uma grande responsabilidade, vem tocando aí com maestria até aqui, e o que a gente espera é que você consiga executar os seus planos. E, Fernando, obrigado pela parceria aí de sempre, não é de hoje, né? Há muita gente talvez que esteja nos acompanhando agora, nos vendo aí, quem sabe até pela primeira vez juntos, Fernando, mas nos bastidores aí a gente troca figurinha e se conhece há muitos anos, e como eu sempre chamo, professor Fernando Passeato. Então, obrigado aí pela oportunidade. Um abraço. Obrigado. Secretário? Então, eu também quero agradecer aqui a oportunidade, não só ao Rodrigo, secretário de Desenvolvimento Econômico, mas ao governo, da gente estar levando. Eu sou um defensor de que a informação tem que chegar na sociedade. Ela tem que estar entendedora, né? A gente não tem que estar trabalhando o governo dentro de uma caixinha. A gente está trabalhando o governo para que ele cumpra a política como ela tem que ser. Algo transformador de vidas. Então, assim, eu quero agradecer também, Daniel, quero me colocar à disposição. A gente está numa agenda muito corrida, mesmo, mas à disposição. Daniel, depois, se você quiser, se você ainda não tem o contato, Fernando Amorim, você pode pegar o contato lá com o Fernando, eu te mando aí por mensagem. Fernando, a hora que vocês quiserem falar, a gente vai estar falando. E até porque eu acredito que a gente consiga fazer um trabalho diferenciado quando a gente escuta eco, feedback. A gente não sabe tudo. Às vezes a gente não sabe nada. Então a gente tem que escutar, entender, procurar saber para praticar. Então estou à disposição de vocês. Fica aí meu agradecimento geral a todos. E obrigado também aos colaboradores especiais que estiveram aqui conosco hoje, o doutor Leandro Luzoni, do IADC, o Francisco Navega, empresário, e também a Mauro Destre, especialista em petróleo e gás. Até a semana que vem, se Deus quiser, aqui no Ponto e Vírgula.